Oi pessoal, na aula de hoje de gramática nós vamos estudar o capítulo 22. No capítulo 22 o conteúdo é termos integrantes da oração, certo? E quais são eles? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Vamos vê-los, cada um em um momento. São termos integrantes da oração aqueles que integram ou complementam o significado de outros elementos da oração. Por isso, termos integrantes, tá? É importante que vocês saibam esse conceito para entender todo o conteúdo. Os termos integrantes da oração são aqueles que integram ou complementam o significado de outros elementos da oração. Quais são eles? Objeto direto, objeto indireto e agente da passiva. Esses estão relacionados ao verbo. O complemento nominal, que também é um termo integrante da oração, está relacionado ao nome. E quando eu falo relacionado ao nome, eu estou me referindo às classes de palavras que dão nomes, que são classificadas como nomes. Por exemplo, substantivo, adjetivo e advérbio. Vamos iniciar pelos complementos verbais. O objeto direto é o termo que complementa diretamente o sentido de um verbo transitivo, que pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, sem a presença de uma preposição. Por isso, objeto direto, não há preposição no complemento, certo? Valorize a vida e respeite a lei seca. Quem valoriza, valoriza algo, Quem respeita, respeita algo. Então, nós temos verbos transitivos diretos e a oração, o complemento desses verbos é classificado como objeto direto. Então, ali, os verbos são valorizar e respeitar, verbos transitivos diretos. Valorize a vida. É o complemento, a vida é o complemento do verbo valorizar, por isso objeto direto. Respeite a lei seca é o complemento do verbo respeitar, por isso um objeto direto. Os pronomes oblíquos o, a, os e as exercem a função de objeto direto. Já os pronomes me, ti, si, nos e vos podem exercer a função de objeto direto ou indireto. Vai depender do contexto, certo? Da transitividade do verbo a que eles se referem. Vamos entender melhor no exemplo. Eu o vi assim que cheguei. Eu tenho o verbo ver, que é um verbo transitivo direto, e o objeto direto do verbo ver é o pronome oblíquo o. Ele me abraçou afetuosamente. O verbo aí é o verbo abraçar, que é um verbo transitivo direto. O complemento dele aí é o pronome oblíquo me, que no contexto, por ele estar acompanhando um verbo transitivo direto, ele é um objeto direto. Agora vamos ver o objeto direto preposicionado. Para evitar ambiguidade, enfatizar determinado elemento ou por estilo, um verbo transitivo direto pode ser complementado por um termo acompanhado de preposição. Esse complemento, que vem com preposição, mesmo completando o sentido de um verbo transitivo direto, é chamado de objeto direto preposicionado. Observem o exemplo. Com tanto barulho, não ouvíamos a ti nem a ninguém. O verbo ouvir é um verbo transitivo direto, mas no contexto ele está sendo complementado por um objeto direto preposicionado. Eu marquei ali a preposição a. O objeto indireto é o termo que complementa o sentido de um verbo de maneira indireta, ou seja, com a presença de uma preposição obrigatória, regida pelo verbo transitivo indireto ou pelo verbo transitivo direto ou indireto. Então, o objeto indireto exige preposição,
certo? Na relação com o verbo. Já o objeto direto, não, certo? Observem, vender e oferecer álcool para crianças e adolescentes é crime. O verbo vender e o verbo oferecer são verbos transitivos diretos e indiretos. Por isso, eles pedem complementos, que são objetos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Temos lá, vender e oferecer álcool é o objeto direto. Para crianças e adolescentes é o objeto indireto. Observem aqui a preposição para. Não visava somente ao lucro. O verbo visar aqui é um verbo transitivo indireto. Ao lucro é o objeto indireto, né? É a expressão que complementa o sentido do verbo visar. Vejam aqui a preposição a mais o artigo o, seguindo aí a palavra lucro. Os pronomes li, lis exercem a função de objeto indireto, além de mi, ti, si, nos e vos, que a depender da transitividade verbal, eles podem ser também objetos indiretos. Observem o exemplo. Entregou-lhe os envelopes. Quem entrega algo a alguém. Então, ele pede dois complementos, este verbo. Um complemento que é um objeto direto e outro que é um objeto indireto. O lhe, ali, é objeto indireto. Porque quem entregou algo, que são os envelopes, que é o objeto direto, e a alguém, que é a ele, representado ali pelo pronome oblíquo lhe. Então, o objeto indireto. Contaram-nos que todos os transtornos seriam reparados. Quem conta algo a alguém. Então, contaram que todos os transtornos seriam reparados a quem? A nós. Que ali, né, na construção, precisa ter o pronome oblíquo nos. E este pronome aqui, oblíquo nos, é o objeto indireto. Porque o verbo é um verbo transitivo direto e indireto. E este complemento aqui é o complemento indireto. Objeto direto ou indireto pleonástico. Para efeito expressivo de ênfase, tanto o objeto direto quanto o indireto podem aparecer repetidos na oração, por isso pleonástico. Esse termo chama-se objeto direto ou indireto pleonástico, que deve vir no início da oração e ser retomado por um pronome oblíquo relacionando-se com o verbo. Ali é um erro de digitação. Então, vamos observar que na oração, né, o objeto direto ou indireto virá no início e será retomado por um pronome oblíquo. Exemplos. Meus livros guardo-os ordenadamente na estante. Meus livros é o complemento do verbo guardar, né? Quem guarda, guarda algo. E eu tenho uma repetição, né, do complemento aqui representado pelo pronome oblíquo o. Tá? Então, meus livros guardo-os ordenadamente na estante. Verbo transitivo direto, objeto direto e o os também objeto direto, chamado aí de pleonástico. Aos filhos não lhes poupava cuidados. O verbo poupar é um verbo transitivo direto e indireto, né? Exige dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. O objeto direto aqui é representado pela palavra cuidados e o objeto indireto pelo pronome oblíquo lhes. O agente da passiva é o termo que se relaciona com o verbo na voz passiva, indicando o agente da ação expressa por ele. É acompanhado geralmente pelas preposições por ou de. A casa estava infestada de insetos. Nós temos aí o sujeito paciente, porque a oração está na voz passiva. O sujeito paciente é a casa, de insetos é o agente da passiva. Veja aqui, né, a preposição de junto do agente da passiva, compondo na verdade. Os trabalhos foram entregues aos alunos pelo professor. Então, nós temos os trabalhos sendo aqui o sujeito paciente,
pelo professor, o agente da passiva. Observe que nas orações em voz passiva, o verbo deve ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Na transformação da passividade para a atividade, ou seja, na transformação da voz passiva para a voz ativa, o agente da passiva transforma-se em sujeito na voz ativa. E o sujeito paciente transforma-se em objeto direto na voz ativa. Observem, os insetos infestavam a casa. Os insetos é o sujeito agente, aquele que pratica a ação, e o objeto direto é a casa, que complementa o sentido do verbo infestar. O professor entregou os trabalhos aos alunos. O professor realiza a ação de entregar os trabalhos a alguém. Nós temos um sujeito agente e o verbo entregar, um verbo transitivo direto e indireto. Os trabalhos aqui, que era antes o sujeito paciente, agora é o objeto direto. Complemento nominal. O complemento nominal é o termo que integra ou complementa o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Ele é sempre acompanhado por uma preposição que varia de acordo com o nome que exige complemento, que é a regência nominal. De acordo com a regência do nome é que nós temos aí a presença da preposição. Exemplos. Tenho a impressão de que já os conheço. Aqui o substantivo é a impressão, assim. O complemento desse substantivo é de que já os conheço, então é um complemento nominal. O álcool é prejudicial à saúde. Prejudicial aqui é um adjetivo caracterizando o álcool e a saúde é o complemento nominal do adjetivo prejudicial. Eles moravam longe da escola. Longe é um advérbio de lugar, que complementa aqui o verbo morar, e da escola é o complemento nominal, que complementa o sentido do advérbio longe. Atenção! Para não confundir complemento nominal com objeto indireto, verifique sempre a que termo a expressão preposicionada se refere. Se ela estiver se referindo a um verbo, é um objeto indireto. Já o complemento nominal vai integrar o significado de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Vai observar aí se está relacionado com essas três classes de palavras. Exemplos. Necessito de sua ajuda. Necessitar é um verbo. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto, porque pede um complemento com preposição. Se necessitar no contexto é verbo transitivo indireto, o seu complemento é classificado como objeto indireto. Tenho necessidade de sua ajuda. Observem que necessidade é um substantivo, a necessidade, que exige um complemento com preposição. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então, aqui nós temos um complemento nominal, porque a relação é com um nome, que é um substantivo. Aqui, no primeiro exemplo, a relação é com o verbo. Com as preposições de ou por, a dúvida pode ser em distinguir o agente da passiva do complemento nominal. Nesse caso, lembre-se de que o agente da passiva indica o ser que executa a ação expressa por um verbo na voz passiva, ou seja, cujo sujeito é paciente, pois sofre ou recebe a ação verbal. Exemplos. O professor estava cercado de alunos. Eu tenho aqui o professor é o sujeito paciente, sofre ou recebe a ação, que é estar cercado de alunos. De alunos, aqui esse complemento com a preposição de é um agente da passiva, porque os alunos cercaram o professor. Aqui nós temos o agente da passiva, aquele que realiza a ação, na voz passiva da oração. A comoção dos alunos sensibilizou o professor. A comoção é um substantivo, certo? E aqui nós temos o complemento do substantivo, a comoção,
dos alunos é classificado como complemento nominal. Observe que não está realizando nenhuma ação, tá? A comoção é que sensibilizou o professor, a comoção dos alunos. Encerramos aqui a nossa aula sobre termos integrantes da oração. Nos próximos capítulos veremos mais sobre orações. Um abraço e até mais!